Olá, amados de meu Deus, que alegria estar de novo em contato com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, Emanuel, e que, por graça, Ele vem habitar em nós. Nós estamos aí apresentando os links na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, e tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Contamos com as suas orações e com a divulgação, para que esse programa alcance um público cada vez maior. Nós vamos para as indicações de leitura dessa semana e já que a gente volta. Não sei se você gosta de ler, mas a gente tem indicado aqui sempre algum livro de suporte que possa ajudar na edificação da sua vida, do seu caminhar. E um desses livros que nós consideramos fundamentais para o crescimento da vida cristã é este: Da semelhança de Caim à semelhança de Cristo. O autor David Kuykendall, autor de vários livros, nós já traduzimos um livro dele que é A Vida da Nova Criação. E este livro aqui é alguma coisa muito preciosa. Muitas pessoas querem viver a vida cristã com o mesmo suor de Caim e se torna muito cansativo. O esforço. Por que Caim foi rejeitado e Abel foi aceito? É por causa da oferta. A oferta de Caim era fruto da terra, do esforço, da conquista, enquanto que a oferta de Abel era as primícias do seu rebanho. Abel obedeceu pela fé. A Bíblia diz que a primeira pessoa a viver pela fé foi Abel. Diz que pela fé Abel ofereceu um melhor sacrifício do que Caim. Para que houvesse fé, ou para que haja fé, é preciso haver palavra de Deus, porque a Bíblia explica a Bíblia. E nós temos uma palavra das Escrituras que diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. De alguma maneira, Abel ouviu o que o seu pai Adão ensinou para ele a respeito do sacrifício que foi feito no Jardim do Éden para cobrir a nudez do seu pai. Enquanto Caim não obedeceu e fez por conta própria, que é o paradigma da religião, é você fazer por conta própria. Então este é um livro que nós assinamos embaixo, porque você verifica algumas coisas. Ele tem 16 capítulos muito interessantes. A semelhança de Caim é a vida natural, a semelhança de Cristo é a vida sobrenatural, o novo nascimento. A semelhança com Cristo é pela graça de Deus,
A semelhança com Caim é pelas obras da carne. E aí você vai verificando várias coisas que decorrem da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, a iniciativa própria, a competição, a depressão, a ira pecaminosa, que decorrem todas estas coisas do comportamento advindo da natureza caínica, de Caim. Então este é um livro que você precisa tê-lo. Da semelhança de Caim à semelhança de Cristo. Para sair de um e passar para o outro, tem que atravessar a cruz. A cruz é o caminho de Deus para nos tirar do império das trevas e nos transplantar para o reino do Filho do seu amor. Olha, se eu fosse você, e como eu não sou você, eu já tenho, eu teria um livro deste na minha estante. É uma indicação que a gente faz assim, com muita sinceridade e seriedade. Vai lá que você terá muitos fundamentos para o crescimento espiritual da sua vida. Hoje nós vamos iniciar com o assunto A Igreja vem de Cristo e Cristo se revela pela Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo. O corpo do homem leva o mesmo nome que a cabeça. Corpo e cabeça não tem disputa, eles são o mesmo. A igreja foi tirada de Cristo, assim como Eva foi retirada de Adão. Desse modo, a igreja está para Cristo, assim como a luz está para o sol. A luz da lua vem pela luz do sol. A vida da igreja vem da vida de Cristo. Deus tirou Eva de Adão e tira a igreja de Cristo. É uma relação muito semelhante. Falar mal da igreja de Cristo é falar mal do próprio Cristo, pois Cristo é o cabeça e a igreja o seu corpo. Há uma relação orgânica entre eles. Eu não posso falar mal do seu corpo sem falar mal da sua cabeça. É uma coisa relacionada, eu falo mal de você. Cristo e a igreja, eles estão unidos numa realidade espiritual só. Se alguém açoita o corpo, a cabeça grita. Se alguém bate na cabeça, o corpo sofre. Porque é vida que comunica e nós estamos ali sofrendo as consequências. Se não há outro modo de se reagir, numa outra maneira, nós reagimos no todo. E não há
outra maneira de nós vermos a vida cristã, senão Cristo e a igreja se identificam. Está tudo interligado. A profunda identidade entre Cristo e a igreja. Cristo é a vida da igreja e a igreja é a manifestação da vida de Cristo. Isto, do ponto de vista coletivo, tem um efeito muito grande. O cristão, ele é uma identificação de Cristo. Quando o cristão reage no corpo, é Cristo que age nele. É a vida de Cristo que se manifesta. Então tem que ter o caráter de Cristo, tem que ter o sotaque de Cristo, tem que ter o cheiro de Cristo na maneira de fazer as coisas. Quando se fere o cristão, fere-se primeiro a Cristo. Jesus disse a Saulo no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela palavra foi muito enfática, mas a quem Saulo perseguia? Não eram os cristãos? Sim, mas Cristo e os cristãos estão intimamente unidos. Há uma relação profunda entre os dois. Para William Gurnall, a igreja não é nada mais do que Cristo manifestado. A igreja não é nada mais do que Cristo manifestado. Voltando à lua e o sol. A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. A igreja não tem vida própria, ela reflete a vida de Cristo. Ela manifesta a vida de Cristo. É nisso que nós entendemos a realidade espiritual. Se a igreja realiza a sua missão, é Cristo que a realiza por meio dela. É a manifestação da vida de Cristo que vai fazer com que a igreja seja a autêntica igreja de Cristo. A igreja de Cristo é Cristo a igreja de Cristo e Cristo se confundem de tal maneira que maltratar um é ofender a outra. Bem como exaltar Cristo é honrar a igreja. Nós precisamos ter esta realidade em nossa mente. Agora, tem o joio no meio da igreja que traz alguns problemas sérios para se identificar a igreja. Mas a cabeça e o corpo são um e recebem juntos as consequências e as honras. Cristo, a cabeça, foi para a cruz. A igreja, o seu corpo, também foi crucificada. Cristo foi crucificado fisicamente na pessoa de Jesus, porque as duas naturezas estavam ali. A natureza divina, Cristo, e a natureza humana, Jesus. Cristo foi para a cruz, mas ele levou consigo a igreja. A igreja também foi crucificada. Porque só os crucificados com Cristo podem expressar a vida da ressurreição. Nós vemos em Romanos capítulo 6, versos de 3 a 7, uma sequência que o apóstolo Paulo vai nos mostrar. O versículo 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Este batismo aqui não é propriamente o batismo nas águas.
Batismo nas águas, ele tipifica esse batismo que aconteceu na cruz, que nos fez identificados na morte de Cristo. Fomos batizados na sua morte. Fomos batizados em Cristo, ou seja, ou porventura ignorais que todos quantos fomos identificados em Cristo, Jesus, fomos identificados na sua morte. Na língua grega, este em é uma preposição eis, que significa para dentro de. Fomos batizados para dentro de Cristo. O verso 4, o apóstolo Paulo diz, pois fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, ou pela inclusão, ou pelo mergulho, ou pela identificação, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se nós fomos mergulhados, sepultados, plantados com Ele na semelhança da sua morte, e Paulo vai dizer assim, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo, elas andam juntas com a nossa consciência de revelação de nossa morte e semelhança com a ressurreição de Cristo. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz, sabendo isto, sabendo o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Sabendo o quê? Que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, este servo do pecado. E agora ele termina esse pensamento dizendo no versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Morremos em Cristo. A morte de Cristo foi a nossa morte. E a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. Cabeça e corpo. Cabeça Cristo, corpo igreja. Cabeça crucificada, corpo crucificado. Cabeça ressuscitada, corpo ressuscitado. Isto faz a identificação de que só os que foram crucificados e ressuscitaram com Cristo pertencem à Igreja de Cristo. Não há nenhuma dissociação. Se estamos unidos, cabeça e corpo, somos participantes e parceiros dos mesmos efeitos. Aquilo que aconteceu com ele tem que acontecer conosco, para que nós sejamos libertos de nossa velha natureza. Se você me esperar, já que eu volto para a gente ter uma conversa mais prática sobre esse assunto. Até já! Então, o que caracteriza a igreja? De fato, é o espírito da cruz, pois ela é a real herdeira do Calvário. Na igreja não há lugar para o velho Adão, não há lugar para o esnobe, para aquele que quer ser o que não é. Para São Crisóstomo, nada obterá mais sucesso em dividir a igreja
do que o amor ao poder. Nada obterá mais sucesso em dividir a igreja do que o amor ao poder. Mas só pode ser Adão com seus aventais de figueira, porque a nova criatura não tem mais apetite pelo poder. Quem tem apetite pelo poder é aquele que foi intoxicado com o veneno da serpente, como Deus sereis. É o velho Adão, que precisa ser crucificado. Isso a Bíblia chama de velho homem, como nós vimos aqui em Romanos 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Quem morreu com Cristo para si, vive agora para Deus. O novo homem tem um novo ser, uma nova identidade e uma nova caminhada. Não mais eu, mas Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz e é isto que nós conferimos com o estilo da palavra de Deus. Não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Nós precisamos observar aqui o que o apóstolo escreve em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Ele nos diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange para pensarmos assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fica muito evidente aqui esta relação. Ele morreu para nos levar a morrer. Ele ressuscitou para nos dar a vida dele num plano espiritual. É verdade que joio é aquilo que se imita o trigo, mas joio é joio. Ainda que se pareça com trigo, ele é joio. Há 3 características do joio que realmente diferem do trigo. Primeiro, é que ele se arraiga na terra. A raiz do joio é muito profunda e ela se prende. Segundo, que ele não tem grão, ele é xoxo. A espiga está ali, mas é vazia. E a terceira é que ele não se inclina, ele fica empinado. A espiga do trigo, ela dobra, a do joio fica empinado, fica soberbo. Adão é o velho malandro de sempre, ainda que se mascare de cristão, mas é Adão, é o ser perverso do pecado, arrogante, soberbo, presunçoso, é cheio de chamar a atenção para si e está na igreja, mas ele está na igreja como joio, não é a nova criatura. Não basta confessar, por exemplo, sua morte com Cristo. É preciso, de fato, crer e levar o morrer de Jesus como experiência diária em nossa caminhada. Não basta dizer, olha, eu sou uma nova criatura, eu creio em Cristo, eu fui crucificado com Cristo. Papagaio fala decorando e fala. Tem que ser um estilo de vida que Deus manifesta em nós. Satanás não se embaraça na igreja. Sua especialidade é fingir-se como anjo de luz. Ele se traveste de santo, mas é capeta. Ele está lá, às vezes como se fosse algo maravilhoso,
mas o coração pode ser de anjo. Perdão, o rosto pode ser de anjo, mas o coração é de demônio. E ali na igreja também acontece isso. Mas isso não é a igreja. A igreja são aqueles que foram crucificados com Cristo e Cristo vive neles. Mesmo sabendo que a aparência nos ilude, a igreja tem as marcas da cruz nos pés, no coração, nas mãos e na cabeça. A igreja tem as marcas nos pés, ela sabe para onde andar, ela sabe com quem deve andar, tem no coração os seus sentimentos, tem nas suas mãos as marcas, como Cristo tinha as marcas na testa, na cabeça, no peito, no coração, nas mãos e nos pés. Ela traz as marcas de Cristo no seu modo de andar, no seu modo de sentir, no seu modo de servir e na sua forma de pensar. E isto tudo vai revelar o quão de Cristo nós temos de verdade. Os sinais da morte apontam para outra vida que não pode ser confundida, a vida da ressurreição. O cristão não é um blefe, o cristão é um Marte. Ele traz as marcas da morte de Cristo para que a vida de Cristo se revele através dele. É algo profundamente significativo. Se alguém disser que a igreja tem muitos críticos, é verdade, mas nenhum rival. Se a igreja tem muitos críticos, ela tem, mas nenhum rival. Ela é única, ela é singular. Não há nada comparável à igreja neste mundo caído. Eu já tenho encontrado pessoas que dizem, mas a igreja tem falhas. Sim, tem falhas. Mas a igreja a igreja de Jesus Cristo, ela tem aqueles que são de Cristo, que vivem a vida de Cristo, que expressam o andar de Cristo em seu modo de ser. Na igreja não há perfeição absoluta, mas há a absoluta manifestação da graça aperfeiçoando aqueles que foram crucificados com Cristo. Ela não é perfeita em sua expressão existencial ainda, porque nós temos uma natureza caída sujeita a pecados. Mas há a absoluta manifestação da graça aperfeiçoando aqueles que foram crucificados com Cristo. Isso chama-se a santificação. Não há perfeição absoluta, mas há o absoluto perfeito vivendo em nós. E não há picaretagem, nem truco no arraial da graça. Você é uma nova criatura? Nós chamamos aqui, amados, a cada um de vocês a pensar nisso. Se já recebemos a revelação de que fomos crucificados com Cristo, então, vivamos como tais. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos instrumentos da graça para esse tempo em que estamos vivendo. Eu espero ver você no nosso próximo programa e eu falo aqui de coração para coração. Deus abençoe a você e a sua família. Até lá.